Agora, falando da Prefeitura do Rio, daqui a pouquinho sai um novo boletim, né? Toda sexta-feira a gente acompanha, que é o monitoramento de como está a Covid na cidade do Rio. O Eric Ranelli já está lá no centro de operações, onde toda sexta-feira acontece justamente a entrevista coletiva com o prefeito Eduardo Paes. Eric, muito bom dia para você. A gente sabe que a entrevista coletiva começa às 8 horas. Como é que está a movimentação já? E a expectativa, né, para esse novo boletim epidemiológico? Oi, Priscila. Oi, Silvana. Bom dia para vocês. Bom dia a todos. Sexta-feira, né? Bom, hoje tem a divulgação do 19º Boletim Epidemiológico da Prefeitura do Rio. A expectativa é que as medidas continuem na mesma, né? As medidas atuais, elas estão valendo até o dia 20 de maio. Hoje não saiu nenhuma novidade no Diário Oficial do município. Lembrando que o boletim epidemiológico é mais ou menos aí o resumo da situação da Covid no município do Rio. Na semana passada, 30 das 33 regiões administrativas da cidade estavam ainda com risco muito alto para a doença. A gente ainda está aguardando para ver se vai haver alguma modificação nessa situação. O mapa de risco, né, o boletim epidemiológico, ele é calculado levando em consideração o número de atendimentos, né, de Covid nos hospitais, o número de casos na cidade e também o número de mortes aqui na cidade do Rio de Janeiro por Covid-19. A Prefeitura, na semana passada, né, iniciou aí um processo de flexibilização das medidas de restrição, né? Na verdade, já vinha acontecendo, mas houve aí medidas mais fortes em relação à flexibilização. Acabou a restrição de horário para bares, para restaurantes, né, que apenas tem uma questão da música ao vivo, que só pode ter até às 11 da noite, praias liberadas durante a semana. Mas o que continua valendo, o que continua proibido até o dia 20 de maio? Olha só, a gente tem uma ilustração para você que está em casa. Olha, boates e festas continuam proibidas na cidade do Rio de Janeiro. As rodas de samba também continuam proibidas. Apesar de música ao vivo poder acontecer nos bares, nos restaurantes, roda de samba não está autorizada. E a entrada de ônibus fretados na cidade. Aqui no centro de operações, o que a gente observa, você perguntou de movimentação, Priscila, olhando aqui para o telão, de onde a gente vai mostrar para a gente, ó, movimentação muito tranquila em toda a cidade, inclusive na Avenida Brasil, viu? Trânsito fluindo sem problemas, depois vocês mostram aí com mais detalhes no estúdio, mas aqui a gente observa a situação muito tranquila, mesma coisa também em toda a orla da cidade, tem algumas estações do BRT ali na frente, e uma novidade é o seguinte, a gente estava em estágio de mobilização por conta da chuva, às 5h35 da manhã, o município do Rio voltou para o estado de normalidade, porque não tem nenhuma previsão de chuva para as próximas 6 horas. Então, pelo menos, agora de manhã, você que está saindo de casa, pode dar uma aliviada, não precisa vestir bota, porque não tem previsão de chuva por enquanto, não. Mas aí, Priscila, eu sei que você, com as suas fontes, vai poder dizer se vai ficar o dia todo assim, final de semana assim. Não é isso? É com vocês. 8h08, começou agora há pouco a entrevista coletiva da Prefeitura do Rio, que a gente acompanha toda sexta-feira, né, Priscila? Isso, justamente para poder atualizar como é que está aqui na cidade. Eric Ranelli acompanhando tudo ao vivo, tem as informações. Com as mesmas regras até o dia 20 de maio. Silvana, Priscila, estou aqui no Centro de Operações, como vocês falaram, acompanhando a entrevista coletiva, na verdade ainda o anúncio, né, da Prefeitura sobre as condições epidemiológicas da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o 19º boletim que está sendo publicado, que está sendo divulgado hoje. De acordo, vocês estão vendo agora, quem está falando é Márcio Garcia, que ele é subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. O que ele disse? A gente tem de novidade nesse boletim que nesta semana todas as regiões administrativas, todos os bairros do Rio de Janeiro estão, portanto, com risco alto para a Covid. Na semana passada, 30 regiões estavam com risco muito alto. Vamos ouvir aqui o que está falando Márcio Garcia. Agora ele está falando sobre a vacinação. Para a população carioca, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes do novo calendário. Então aqui o atual, né? Então assim, hoje nós estamos, dia 14 de maio, homens com 46 anos, dos grupos prioritários, retomamos com a vacinação da segunda dose de Coronavac hoje o dia todo, com a população de 64 e 65 anos, que já tomaram a primeira dose há um pouco mais de um mês atrás, e também os demais vacinados, os não idosos, que tomaram a primeira dose no período de 5 e 9 de abril. Amanhã, sábado, seguimos com os grupos prioritários na idade de 45 anos, as mulheres no sábado, amanhã, e continuamos com a segunda dose de Coronavac com a mesma população que a gente vai iniciar essa vacinação de segunda dose hoje.
Portanto, o subsecretário falou sobre o calendário de vacinação hoje e amanhã aqui na cidade do Rio. Lembrando que todas as regras, né, de restrição, elas continuam valendo, portanto, até o dia 20 de maio, Silvana e Priscila. Obrigada, Eric. Tá, então a gente acompanhando, por enquanto nada muda em relação à flexibilização ou a restrições na cidade do Rio. Lembrando, como disse o Eric, o último decreto vale até o dia 20 de maio. Até já, Eric, qualquer coisa é só chamar a gente aqui. A gente está vendo ali o calendário de vacinação no telão lá do Centro de Operações. Vamos atualizar aqui no nosso telão os números da pandemia em todo o estado. A gente está com uma média móvel aí de 206 mortes por dia nos últimos 7 dias. E aquela redução de 19% chama atenção, né, Priscila? Isso, gente. Comparando com 2 semanas atrás, indica uma tendência de queda. Desde o dia 16 de março, que a média móvel não tinha um registro de tendência de queda. A gente lembra que, infelizmente, desde o início da pandemia, 47.355 pessoas morreram de Covid em todo o estado. Vamos atualizar também a fila de leito, porque ainda tem gente esperando um leito. Claro, diminuiu. Ontem esse número passava de 100. Eram hoje 120 pessoas. 120. Diminuiu quase pela metade, Silvana. Tá aí, 65 pacientes hoje aguardando, a maioria, claro, esperando por um leito de UTI. É um número aí que realmente mostra que a vacinação avançando é o melhor caminho. O Eric Rianelli está chamando agora novamente. Da idade, havendo alguma decisão, a gente pode adaptar. O prefeito Eduardo Paes agora pediu a palavra e está falando sobre a questão da vacinação dos profissionais de educação, que foi interrompida na cidade do Rio por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o prefeito. Nós divulgamos, né, o que está muito claro é que quando a gente termina, e obviamente as pessoas com comorbidade, alguns desses grupos prioritários, o que a gente precisa é vacinar as pessoas a partir do critério de idade, né? Essa é a decisão epidemiológica mais adequada. A gente permite com isso um grau de previsibilidade, de arrumação, de organização, né? Toda vez que você tem esses grupos menores, a gente teve dias aí que as nossas unidades de saúde tinham pouquíssimas pessoas, né? Quando você fala da Coronavac lá, que tem aquela história de só poder abrir como é que chama? Um frasco daquele para aplicar em tantas pessoas. Teve momentos que a gente não tinha quantidade de pessoas suficientes nas nossas unidades de saúde para vacinar. Então, a gente acredita no critério da idade, a gente acha que o critério da idade vai nos dar previsibilidade, claro, depois que terminarmos nas próximas 2 semanas todos esses grupos prioritários. Repito, deixo meu recado aqui aos profissionais de educação, havendo uma decisão que nos permita voltar a priorizá-los, que é o que eu acho adequado, que nós achamos adequado, a gente encaixa aí no calendário nas próximas 2 semanas ou ao longo do processo. Mas eu acho que é muito importante a gente trabalhar com expectativa e ter meta, que eu acho que é o que o Márcio vai colocar aí para vocês agora. Bom, o prefeito então falou sobre a questão do calendário da vacinação, né? A expectativa de finalizar o calendário para as pessoas com comorbidade já nas próximas semanas e então iniciar a vacinação para todas as pessoas de 59 anos a partir do dia 31 de maio, Silvana e Priscila. Obrigada, Érica. A gente lembra, né, que esse objetivo de vacinar todo mundo com mais de 18 anos até o dia 23 de outubro é uma previsão da Prefeitura, né, Silvana? Só depende, então, da chegada aí de novas doses. Aí, daqui a pouco a gente vai atualizando ao longo do Bom Dia Rio, você vai tendo todas as informações, desde as 6 horas da manhã estamos aqui, né? Agora o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, está respondendo uma pergunta da imprensa sobre o campeonato carioca. Vamos escutar o secretário. Em outros estados, em outros locais, isso ainda é bem pouco provável. Então é óbvio que, tecnicamente, todas as análises vão ser feitas, mas é muito pouco provável aí que a gente consiga uma liberação para a próxima semana, mas o protocolo tem que ser olhado com base nos números que eles colocaram, com base no número de casos que estão acontecendo na cidade naquele momento. E até segunda ou terça-feira a gente já tem uma decisão final sobre isso. Uma coisa, queria dar uma informação aqui, uma coisa que nós vamos fazer, e essa é uma decisão já tomada, faltando acertar detalhes, muito provavelmente na segunda-feira nós devemos publicar um decreto em que nós estabelecemos a possibilidade
da volta de realização de eventos com uma série de protocolos. Então, por exemplo, isso já está sendo feito em alguns países do mundo, você vai poder realizar evento desde que as pessoas todas sejam testadas. Tá, então, o prefeito Eduardo Paes falando aí da reabertura ainda não programada, né? Mas como vai ser essa reabertura de outros setores que ainda estão fechados, claro, com toda uma série de protocolos. Obrigada, Eric. A gente acompanhando ao vivo, então, a entrevista ali no Centro de Operações. Vamos